você ainda acha que o pênis embutido só é tratado com cirurgia, você está muito enganado. Antes de entrar na faca, existe um passo a passo que é essencial para você tratar essa condição. Então fica comigo, porque muita gente pula essa parte, só quer entrar na cirurgia e depois acaba se arrependendo. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Costa, sou médico urologista aqui na Paulista, em São Paulo. Para agendar uma consulta, basta ler o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição desse vídeo. Esse é nosso terceiro episódio da série completa sobre o tratamento do pênis embutido, escondido. Então, se está gostando, clica no like, se inscreve, compartilha com os amigos. E se você não maratonou a série, volta lá e vê todos os episódios. Mas vamos lá, dá para tratar o pênis embutido, né? Que é o pênis escondido, que não aparece, sem cirurgia nenhuma? Depende do caso, sim, normalmente de forma parcial, não é que só fazer esses tratamentos sem cirurgias resolvem 100%, mas eles melhoram significativamente. Para algumas pessoas pode ser o suficiente, né? Fala, pô, para mim tá bom, outras não. Mas de qualquer forma, esse passo a passo antes da cirurgia, né, esse tratamento antes da cirurgia, ele é essencial. Ele muda completamente o resultado estético na cirurgia. E a primeira medida, na minha opinião, a mais importante, é o emagrecimento. Ah, Edu, conta outra. Todo mundo sabe que emagrecer ajuda. Mas vamos lá, sabe por quê? O grande tchan tá no porquê, não é emagrecer. Emagrecer quantos quilos? Ah, tem que atingir algum MC? Não é bem assim. Vamos lá que eu vou te explicar. Primeiro de tudo, o mais básico, quando a gente emagrece, a gente perde a gordura corporal em todo o corpo, inclusive no pubis, que às vezes ele tá escondendo o pênis e ele vai aparecer mais. Obviamente, às vezes vai sobrar mais pele, isso daí vai fazer uma dobra, uma pitose ali que vai cobrir o pênis da mesma forma, eu sei. Mas em casos onde não tem tanta pele, esse emagrecimento já ajuda ali, já expõe um pouquinho a haste. Inclusive, se você já emagreceu e falou, pô, percebi que o pênis parece estar maior e tudo mais, me conta aqui nos comentários. Porque é verdade, todo dia eu atendo pacientes que estão em processo de emagrecimento para fazer a cirurgia ou por outros motivos, e eles falam, pô, Edu, eu senti que só de emagrecer o boneco ali já começou a aparecer. E é verdade. Além disso, quanto mais você emagrece, melhores são os resultados cirúrgicos. Para quem fala, pô, Edu, só quero operar, resolver isso logo, tudo bem, mas é importante emagrecer antes da cirurgia por vários motivos. O primeiro que eu falei, perde gordura, fica mais pele é mais fácil de trabalhar com gordura, a resposta inflamatória é menor também, o pós-operatório é mais tranquilo, entre outras coisas que você vai ter um resultado estético melhor. Outro ponto também é que quanto mais gordura a gente tem, mais esse pênis está embutido, mais pele tem, ele fica mais predisposto a ter infecções, vai acumular secreções ali, né? Vai ter mais dobra, tudo mais, vai acumular secreção, isso pode desencadear mais infecções, e com mais infecções pode prejudicar o quê? A pele do pênis, que é o segundo porém, que é extremamente importante. Super comum nesses homens a pele tá fibrosada, às vezes tá uma pele encarcerada, às vezes tem líquen, às vezes tem problema de higiene, e isso prejudica na hora da cirurgia. Então quando a gente emagrece, essa pele respira um pouquinho melhor, ventila melhor, e isso já ajuda. Agora eu sei que você deve estar pensando, pô, Edu, falar em emagrecer é fácil, quero ver você emagrecer. Eu sei, não é um processo simples. Tanto que eu oriento meus pacientes a passarem por uma equipe multidisciplinar, que envolve o endócrino, nutricionista, psicólogo, educador físico, porque dessa forma, em conjunto, fica muito mais fácil. Vou dar um exemplo. Tem gente que fala assim, ah, Edu, mas só, putz, eu malho, eu treino, mas eu não perco peso. Inclusive, se é seu caso, me conta aqui nos comentários. Mas essa é a queixa mais comum. E, na verdade, dá para perder peso só com isso, só que tem formas de acelerar esse processo, ser muito mais rápido e muito menos sofrido. Vou dar um exemplo. Pacientes que estão ansiosos, começam a tratar com o psicólogo, falam que, pô, abaixou a ansiedade, estou comendo menos, eu estou mais controlado, estou mais dedicado à atividade física, estou conseguindo seguir uma dieta melhor, treinando mais e, obviamente, vai ter mais resultado, não tem segredo. Sem contar que acompanha com endócrino, a gente consegue usar, se tiver indicação, obviamente, essas canetas emagrecedoras, Monjaro, Ozempic, que, pô, quem já usou sabe, é muito mais fácil, né? Você perde o apetite, você emagrece, você seca mesmo. Além da reposição de testosterona, em muitos desses homens, eles têm a testosterona baixa. Então, quando a gente faz a reposição em conjunto com as canetas emagrecedoras, fazendo dieta, nutricionista, acompanhando o psicólogo, educador físico, é batata. Normalmente, eu falo, ó, se ficar uns 2, 3 meses nesse programa, já tá ok para operar. Obviamente, se o cara estiver seguindo certinho. Porque não adianta nada de operar tudo, o cara engordar ou perder peso, não cuidar, não vai adiantar nada. Bom, mas voltando, falando da pele do amigão, é super importante cuidar dessa pele antes da cirurgia. Emagrecer já ajuda, sim, que nem eu falei lá atrás. Mas você cuidar, limpar, né, a higiene é extremamente importante. Tem pacientes que têm líquen, né, tratar com pomada de corticoide, né, fazer o acompanhamento certinho é extremamente importante. Por quê? Lá na frente, imagina que o cara perdeu a gordura, só que o pênis está encarcerado, com a pele machucada, irritada, infectada. Não vai ter resolvido, não vai, o pênis vai aparecer.
Ou, muito pior, o cara não só emagrece, faz tudo certinho, mas não cuida da pele do pênis. Aí na hora da cirurgia, a gente tem que tirar toda essa pele do pênis e fazer um enxerto, aí já mais trabalho, a cirurgia mais complicada, recuperação mais longa. E é aquilo, se a pele estiver danificada, a gente vai ter que tirar. Mas o quanto menos a gente tirar, melhor, né? Quanto mais a gente preservar uma pele sã, o resultado é muito mais satisfatório. O terceiro ponto, que é extremamente importante para a gente tratar, né, o pênis embutido sem cirurgia, é acompanhar a saúde mental. Por quê? De nada adianta, que nem eu falei lá atrás, você querer fazer tudo isso se você não tiver com o mindset bom, se você não tiver com a mente boa, se você não tiver com a mente focada para isso. Tem gente que às vezes fala assim, Edu, eu tô ansioso e eu como besteira. Pô, isso é a queixa mais comum que a gente ouve no dia a dia. E é natural, é esperado, todo mundo faz isso. Mas para entrar nesse processo, pro tratamento do pênis embutido, que não é uma cirurgia, vai lá, cortou. Não, não é assim. Para tratar o pênis embutido direito, você tem que entrar num processo que inclui higiene do pênis, tratar a pele doente do pênis, um emagrecimento e seguir uma série de coisas que a gente vai falar. Por exemplo, fazer academia, treinar, dieta, passar no psicólogo, nutricionista, tomar as canetas emagrecedoras, fazer reposição de testosterona. Aí beleza, pô, ficou legal, tá, eu quero só fazer cirurgia. Beleza, aí tem a cirurgia. Aí tem que fazer a lipé, a dermolipé, a suspensão, às vezes tem que soltar ligamento. Aí no pós-operatório vai ter que fazer drenagem linfática, vai ter que usar o extensor peniano, fazer bomba de vácuo. Tá vendo que tem várias coisas? Se o cara tiver a Deus dará, ele não vai resolver nada. Ele tem que estar focado, ele tem que estar sabendo o que ele vai fazer. E para fazer tudo isso, para melhorar de verdade mesmo, tem que estar com saúde mental em dias. Então você fala assim, isso pra mim já deu, ó, não tem jeito, e na verdade tem, é que não depende só de mim, depende de mim, de você, de toda a equipe que te acompanha. E é por isso que, na minha opinião, o acompanhamento psicológico é essencial para esses pacientes. Obviamente, tem muitos casos que é tranquilo, o cara chega lá, é só se fazer cirurgia mesmo, só emagrecer um pouco, tá tudo certo. Mas nesses casos complexos, que eu tô falando, aí tem que fazer direito ou nem fazer. E agora que eu falei do tratamento sem cirurgia, fica comigo que no próximo vídeo eu vou te contar sobre o tratamento cirúrgico, né, sobre a cirurgia do pênis embutido. Te vejo lá.